É isso que eu ia lhe lembrar. Eu ia lhe lembrar isso. Bom, já estamos sendo todos gravados, tá certo? Eu vou então abrir os trabalhos relativos à banca de defesa de mestrado de Ronaldo Silva de Oliveira, junto ao programa de pós-graduação em Direito, Governança e Políticas Públicas da Universidade de Salvador. Ronaldo, que vai nos apresentar o trabalho intitulado Desjudicialização e Acesso à Justiça, o papel dos cartórios extrajudiciais no âmbito da jurisdição voluntária, a partir da Lei 11.441. Eu queria dar as boas-vindas a todos os presentes, cumprimentar o mestrando, o candidato, cumprimentar igualmente a sua família e amigos, o que faço especialmente na pessoa da sua mãe, né, Dona Salete, e também na pessoa da sua filha Maria Eduarda, que eu imagino que esteja também acompanhada aí da irmã Gabriela. Quero, por outro lado, agradecer e cumprimentar os colegas que compõem essa mesa, em especial o professor Wilson Souza, Wilson Alves, que é além de ser, né, uma grande referência acadêmica e profissional, é também uma grande referência enquanto ser humano. Eu vou me encarregar de mais adiante fazer uma apresentação mais completa, mas nesse momento eu queria apenas cumprimentá-lo, agradecer enormemente a presença, professor, e agradecer e cumprimentar também o professor Miguel Calmon, que é nosso colega junto ao programa, além de ser coordenador do curso de Direito da Unifax, também vou apresentar oportunamente. A dinâmica que nós vamos ter aqui é, inicialmente, a apresentação de Ronaldo. Ronaldo vai ter a palavra. Ronaldo, regimentalmente, até 30 minutos, mas fique absolutamente à vontade, né, até mesmo para resumir esse tempo, não há nenhum problema que você faça em um tempo menor. Como você sabe, os professores participaram da banca de qualificação e participaram ativamente, como a gente sabe, conhecem bem o trabalho, portanto, não haveria nenhum tipo de irregularidade com relação a uma apresentação em menos tempo do que aquilo que é regimental. Lembrando que é o tempo máximo, na verdade. Posteriormente, a gente vai ter a intervenção dos avaliadores, começando pelo avaliador externo, o professor Wilson, e posteriormente passando em seguida para Miguel. Eu peço que você faça as anotações, Ronaldo, e só depois a gente devolve a palavra para você, para que você faça os comentários e responda aos questionamentos que forem feitos. Bom, eu vou passar então a palavra para você, Ronaldo. A palavra é sua. Muito boa sorte na sua apresentação. Bom, eu quero respeitosamente me dirigir aos ilustres membros da banca examinadora, ao meu orientador, professor Dr. André Portela, ao professor Dr. Miguel Calmon e ao professor Dr. Wilson Souza, expressando aqui os meus sinceros agradecimentos pelas valiosas contribuições. Apresento também as minhas saudações aos meus familiares aqui presentes, registrando a minha profunda gratidão pelo grande incentivo. Bom, o título da nossa dissertação é Desjudicialização e Acesso à Justiça, o papel dos cartórios extrajudiciais no âmbito da jurisdição voluntária, a partir da Lei 11.441 de 2007. Bom, como introdução, eu vou apresentar a justificativa, a importância, a contextualização do tema. O direito fundamental ao acesso à justiça se constitui em um vetor estruturante das sociedades modernas, posto que representa uma porta de acesso aos demais direitos. Assim, convém mencionar que o conceito de justiça vem assumindo uma nova dimensão, uma dimensão mais ampla,
sendo vinculado a soluções céleres e equânimes, corrigindo distorções impostas pela distância econômica entre as partes litigantes. Entretanto, é importante considerar que o sistema processual brasileiro tem se apresentado com excessiva sobrecarga processual e elevada morosidade, distanciando, desse modo, o cidadão da adequada tutela jurisdicional, o que exige um permanente exame dos mecanismos jurisdicionais oferecidos pelo Estado e a busca por alternativas que permitam conferir maior eficiência à prestação de serviços ao jurisdicionado. Nessa perspectiva, se apresenta o sistema de justiça multiportas, que representa a possibilidade de o Estado oferecer ao cidadão várias alternativas de acesso à justiça. E nesse contexto do sistema de justiça multiportas, de desjudicialização no âmbito dos cartórios extrajudiciais, constituindo-se em um instrumento hábil para auxiliar o Poder Judiciário no aperfeiçoamento do acesso à justiça. Bom, além da importância do tema, posto que não há sociedade justa, livre e democrática sem acesso à justiça, a escolha se deu em razão da minha experiência profissional na área do direito notarial e registral, vez que já fui tabelião e atualmente exerço a função de registrador civil em Salvador, tendo vivenciado de perto esse processo de desjudicialização. Bom, como metodologia, o presente trabalho ele é desenvolvido no âmbito do curso de Direito, Governança e Políticas Públicas do Programa de Mestrado da Universidade de Salvador, Unifax, tendo como linha de pesquisa Direito, Democracia, Transparência e Avaliação, voltado para a avaliação de políticas públicas. Bom, houve uma abordagem qualitativa e quantitativa. A pesquisa se desenvolve especialmente com amparo na doutrina, e aqui vale mencionar Capelletti, em sua obra O Acesso à Justiça, com base na jurisprudência, legislação, especialmente o Código Civil, o CPC e a legislação notarial e registral, em experiências vivenciadas como tabelião e registrador e em dados estatísticos, coletados perante associações de classe, ARPEN, Colégio Notarial do Brasil, a NOREG, mas coletados principalmente junto ao CNJ. Bom, entretanto, convém destacar que investigar a prestação jurisdicional à luz de dados estatísticos, sem que se promova uma reflexão sobre as diversas variáveis que interferem em sua eficiência, não nos parece a forma adequada. Assim, para melhor contextualização, variáveis relacionadas à complexidade, à complexa realidade socioeconômica brasileira são levantadas, permitindo melhor avaliação sobre o tema. Bom, em relação ao problema da pesquisa, o presente trabalho é orientado pela seguinte indagação: como a atividade notarial e registral brasileira se estrutura e qual é o seu papel no movimento de desjudicialização e acesso à justiça. Bom, o objetivo da pesquisa, com relação ao objetivo da pesquisa, ela tem a ambição de investigar o papel da atividade notarial e registral no âmbito da desjudicialização brasileira, bem como demonstrar que os cartórios extrajudiciais têm aptidão para elevarem a sua contribuição como mecanismo de acesso à justiça. Bom, para alcançar esse objetivo traçado, o trabalho foi estruturado em 3 partes. Diz respeito à jurisdição voluntária e justiça multiportas no contexto do acesso à justiça no Brasil. Bom, em relação à jurisdição voluntária, a natureza da jurisdição voluntária, que, na verdade, é um instituto que dialoga, né, ele tem um diálogo muito próximo com a própria desjudicialização. E em relação à natureza da jurisdição voluntária, nós temos a definição do conceito por diferentes correntes doutrinárias, mas concentramos basicamente em 3, as principais, que seria a corrente majoritária administrativista, a qual se filiam Chiovenda e José Frederico Marx, que é, no Brasil, talvez o maior nome que se debruçou sobre o tema.
E tal corrente sustenta o entendimento de que a jurisdição voluntária não seria jurisdição, mas administração pública de interesses privados. Já a concepção jurisdicionalista, por sua vez, já tem o entendimento de que o processo voluntário é uma modalidade de jurisdição. E essa corrente, essa concepção, nós podemos citar nomes como Carnelucci, Michele e Calmon de Passos. Bom, por último, teria a corrente minoritária, que entende que seria uma categoria autônoma. Bom, nessa perspectiva, considerando a existência do fenômeno da desjudicialização, consolidado no ordenamento jurídico brasileiro, a nosso sentir, a jurisdição voluntária deveria apresentar uma cisão, subdividindo-se em judicial e extrajudicial. Mas, independente da natureza da jurisdição voluntária, nós entendemos que a atividade notarial e registral jamais deve alcançar matérias de institutividade da vontade das partes. Bom, em relação à justiça multiportas, ela é acolhida pelo ordenamento jurídico e abraçada pelo judiciário brasileiro. A justiça multiportas é um sistema que permite ampliar as possibilidades de tratamento jurisdicional, elegendo o meio mais adequado a cada demanda. Aqui é importante esclarecer que o sistema desenvolve uma leitura que rompe com a cultura de concentração jurisdicional, permitindo apresentar diversas possibilidades jurisdicionais, de maneira que o acionamento judicial não se constitui na única via para a busca preventiva ou reparatória de um direito. Nos moldes que se aproximam do cenário ideal, os operadores do direito, mediante subsídios extraídos de uma criteriosa análise desenvolvida por profissional devidamente habilitado, podem traçar a adequada estratégia de acordo com o caso concreto, após reunirem elementos relacionados à complexidade do caso em apreciação, tais como custo, tempo e realidade econômica das partes. Assim, permite-se a redução de custos e tempo, e, sobretudo, o mais importante, a solução da real questão que conduziu ao conflito. Desse modo, diminui-se a incidência de novos desdobramentos que resultam em subsequentes demandas, o que é muito comum, por exemplo, no âmbito do direito de família. Bom, é importante esclarecer que há situações em que o problema está para além do direito, o que exige uma compreensão do conflito como algo mais amplo, complexo e profundo. Desse modo, oferecer uma prestação jurisdicional socialmente justa demanda uma estrutura mais complexa, ainda não alcançada por nossa realidade. E essa estrutura, ela envolveria agentes públicos com expertise em diversas áreas, contemplando conhecimento não só no âmbito jurídico, mas, sobretudo, em campos do saber, em outros campos do saber, né? Podemos citar aqui a psicologia, assistência social, psiquiatria forense, economia, dentre outros. Bom, a segunda parte dedicou-se à prestação, a discorrer sobre a prestação de serviços públicos no âmbito do Poder Judiciário e dos cartórios extrajudiciais. Este capítulo é dedicado à melhor compreensão da prestação jurisdicional no país e do desempenho da atividade notarial e registral. São examinados a elevada produtividade do magistrado brasileiro, o excessivo acionamento do judiciário e sua sobrecarga, a capilaridade apresentada pelas serventias extrajudiciais, bem como a morosidade processual. Para adequada contextualização, variáveis socioeconômicas são levantadas, permitindo melhor compreensão da complexidade que envolve o tema. Sobre o acionamento do judiciário, vale lembrar que, em média, a cada grupo de 100 mil habitantes, cerca de 12 mil ingressaram com uma ação judicial em 2018, o que revela essa cultura litigiosa estabelecida no país. Para se ter uma ideia desse quadro, o Brasil finalizou, em 2017, com cerca de 80 milhões de processos em tramitação. Contudo, a produtividade do magistrado brasileiro é bastante elevada, exibindo em 2019 um rendimento médio superior a 2 mil processos baixados por magistrado,
o que nos faz depreender que o problema da sobrecarga processual não está relacionado ao rendimento do magistrado brasileiro, mas, dentre vários fatores, na insuficiência do atual quadro. Segundo o CNJ, em 2017 havia um déficit aproximado de 20% de magistrados no país. Nós tínhamos 18.011 juízes de direito, desembargadores e ministros para atenderem a uma população superior a 200 milhões. Merece também destacar o elevado tempo de baixa de um processo judicial. A título de exemplo, na Justiça Estadual, em 2018, um processo de execução extrajudicial demorava, em média, 8 anos e 6 meses para ser baixado. Bom, em um país que apresenta, entre os trabalhadores, uma taxa de desocupação na ordem de 14,7%, que foi no primeiro trimestre de 2021, o que significa cerca de 15 milhões de desempregados, a conflituosidade sofre imediato impacto, refletindo nas altas taxas de demandas submetidas à apreciação do judiciário. No Brasil, verifica-se um intenso desequilíbrio socioeconômico, fruto de um processo desigualitário e socialmente excludente, cuja distorção impõe segregação de expressiva massa populacional em condição de vulnerabilidade, mitigando seu acesso à ordem jurídica justa. Para ilustrar, vale dizer que o Brasil está enquadrado entre os 10 países mais desiguais do mundo. De acordo com o relatório da ONU, divulgado no final de 2019, 1% da população mais rica respondia por 28,3% da renda do país. Ascender ao judiciário não é só uma questão econômica, mas cultural e até mesmo educacional. Aqui em uma compreensão de educação, em um contexto que inclui a alfabetização jurídica, inclusive. Assim, é importante considerar que a premissa para acessar a um direito é conhecê-lo. Nesse contexto, vale lembrar que, de acordo com o IBGE, o país possui mais de 11 milhões de analfabetos. Bom, tais indicativos ilustram não só as barreiras impostas pela conjuntura brasileira, sobretudo a necessidade de empreender um redimensionamento estrutural nas políticas públicas de acesso à justiça. Desse modo, apenas medidas pontuais, por si só, não têm aptidão para superar os problemas que afetam o sistema processual. Mas não por isso, obviamente, podem ser negligenciadas pelo Estado. Sobre a capilaridade das serventias extrajudiciais, vale mencionar que, de acordo com o levantamento apresentado pela ARPEM Brasil, os 5.570 municípios brasileiros contemplam mais de 13 mil unidades cartorárias, quantidade superior a lotéricas, agências de correio, igrejas e delegacias. Bom, agora nós vamos entrar no derradeiro capítulo, que dispõe sobre o movimento de desjudicialização no Brasil a partir da Lei 11.441 de 2007, que foi uma lei paradigmática no processo de desjudicialização. Bom, esse capítulo ele dedicou-se a repercutir o movimento de desjudicialização, e nós discorremos sobre divórcio, inventário, uso capião, alteração de nome e gênero e parentalidade socioafetiva pela via administrativa diretamente nos cartórios extrajudiciais. Esse mesmo capítulo traça uma perspectiva da contribuição que a atividade notarial e registral poderá apresentar no aprimoramento do acesso à justiça. Bom, assim, em breves linhas, eu irei aqui, de uma forma bem em apertada síntese, discorrer um pouco sobre cada um desses itens que eu mencionei na desjudicialização. O inventário e divórcio são processados consensualmente em qualquer tabelionato de notas do país, por força da Lei 11.441 de 2007, e tem o seu procedimento definido através da Resolução 35 do CNJ, sendo indispensável assistência de advogado, mas com dispensa da participação do Ministério Público e homologação judicial. A uso capião, procedimento que visa a regularização fundiária, assegurando a função social da posse, é regulamentada pelo provimento 65 do CNJ e, de igual forma, exige assistência de advogado
dispensando a participação do Ministério Público e a homologação judicial. O procedimento é processado no cartório de registro de imóveis e o requerente deve provar a posse mansa e pacífica pelo decurso do tempo. A multiparentalidade ou maternidade-paternidade socioafetiva, disciplinada pelo provimento 63 e 83 do CNJ, é o procedimento de natureza sigilosa em que há o reconhecimento de uma parentalidade, pode ser paternidade ou maternidade, que se construiu em razão do afeto, o que vulgarmente é conhecido como pai-mãe de criação. Tal relação deve ser estável e socialmente conhecida. Desse modo, permite-se que simultaneamente haja dois pais ou duas mães, sem que sejam diferenciados no assento de nascimento. Processa-se diretamente nos cartórios de registro civil das pessoas naturais em qualquer unidade do país, sem assistência de advogado e homologação judicial. Tratando-se de menor, exige-se a participação do Ministério Público. Importante mencionar que a parentalidade socioafetiva não se confunde com a adoção. Na paternidade ou maternidade socioafetiva, o vínculo afetivo, ele necessariamente tem que ser pré-existente. Em relação à alteração de nome e gênero, é disciplinada pelo provimento 73 do CNJ, também é um procedimento de natureza sigilosa em que um transgênero, ainda que não tenha se submetido a uma cirurgia de redesignação, altera o nome e o gênero diretamente no cartório de registro civil das pessoas naturais, em qualquer unidade do país, sem assistência de advogado, participação do Ministério Público ou homologação judicial. Bom, é importante mencionar que a parentalidade socioafetiva e a alteração de nome e gênero são procedimentos protegidos pelo sigilo e constituem dados sensíveis, cuja circunstância só pode ter publicidade através da certidão de inteiro teor, que poderá ser requerida somente pelo próprio registrado ou mediante autorização judicial. Esses procedimentos não só foram detalhados ao longo da dissertação, como integram uma cartilha com as mais relevantes informações. Bom, nós fizemos, como eu disse, no final desse capítulo, o estudo deixa como contribuição, em sua proposta final, um produto de pesquisa com uma prospecção de diversas matérias que poderiam ser ainda atraídas, alcançadas pela esfera extrajudicial. Destacadamente aquelas que já são objeto de projeto de lei, que a gente vai mencionar aqui agora. O PL 9498, de 2018, que possibilita a alteração de regime de bens do casamento através da lavratura de escritura pública em tabelionato de notas. O PL 1593, de 2019, que altera o CPC, permitindo a produção antecipada de prova administrativamente, através do tabelionato de notas. O projeto de lei 3457, de 2019, que prevê a alteração do CPC, permitindo o divórcio unilateral. O PL 4894, de 2019, que permite a celebração de acordo extrajudicial entre empregado e empregador por escritura pública, desde que representados por advogados, sem a necessidade de homologação judicial. O projeto de lei 6204, de 2019, que dispõe sobre a desjudicialização de execução civil de título executivo judicial e extrajudicial, através de cartórios de protestos, com previsão de economia de 65 bilhões por ano aos cofres públicos. E, por último, o PL 3999 de 2020, que permite o despejo por falta de pagamento e a consignação das chaves através do tabelionato de notas. Bom, quanto às conclusões. Bom, ante tudo exposto, conclui-se que o objetivo da pesquisa foi alcançado de forma satisfatória. Vale destacar oportunamente as principais razões apresentadas durante toda a dissertação que nos auxiliaram na conclusão de que os cartórios estão aptos a elevarem a sua contribuição como mecanismo de acesso à justiça. Bom, em primeiro lugar, os serviços prestados pelos cartórios constituem atividade jurídica desempenhada por profissionais do direito, aprovados em concurso público de provas de títulos e dotados de fé pública.
A experiência da desjudicialização no âmbito dos cartórios extrajudiciais foi exitosa, sendo incentivada pela doutrina, festejada pelos operadores do direito e sociedade em geral, recebendo contínua adesão do legislador. A capilaridade apresentada pelos cartórios permite aumentar a presença e alcance do Estado, democratizando o acesso à justiça. Os cartórios e seus oficiais têm grande proximidade da população, eis que exercem uma importante função social. Os procedimentos que tramitam no âmbito dos cartórios são revestidos de menos formalidade, conduzindo a maior celeridade e menor custo, além de preservarem a segurança jurídica. Os cartórios extrajudiciais são fiscalizados pelo Poder Judiciário, sujeitando-se a penalidades em razão de infrações disciplinares. Por outro lado, os delegatários são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, podendo responder, inclusive, criminalmente. A gratuidade dos atos praticados no âmbito dos cartórios é assegurada aos hipossuficientes. Os cartórios se estruturam de acordo com a demanda, como se empresas fossem, embora não tenham personalidade jurídica, conseguindo atender adequadamente a crescente demanda. Os cartórios gozam de grande credibilidade perante a sociedade. Pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha em grandes capitais do país apontou que 88% da população considera os cartórios as instituições mais confiáveis do país, a eles atribuindo nota 7,6. Bom, aqui nós vamos apresentar demais conclusões e sugestões. O Estado deve investir em alternativas que corrijam a disparidade entre as partes, erigindo a parte vulnerável a patamar menos assimétrico e, sobretudo, corrigindo as distorções íncitas ao sistema processual brasileiro, transformando-o em um modelo célere, equânime, eficiente e justo. Políticas públicas que rompam a cultura da litigiosidade devem ser intensificadas através de meios alternativos de solução de conflitos e conscientização da sociedade, informando-a melhor. Contudo, o que deve ser buscado não é tão somente melhor esclarecimento quanto aos direitos dos cidadãos, mas fundamentalmente a melhor forma de exercê-los, a fim de que se estabeleça uma cultura pacificadora, bem como contenção da sobrecarga processual. O esclarecimento sobre o adequado uso do direito de acionar o judiciário permite que tal direito seja alcançado por um número maior de pessoas. Investimento na sofisticação do sistema de justiça multiportas, com uma reestruturação do acolhimento do jurisdicionado, de maneira a identificar preliminarmente qual a via mais adequada a cada demanda, é outra medida que se faz necessário. Contudo, é importante considerar que o formato de justiça multiportas que se busca não desloca a integralidade da jurisdição voluntária para a seara extrajudicial. Vale reforçar que as serventias extrajudiciais não devem ter competência para a solução de questões que envolvam a substituição da vontade das partes. Deve o legislador promover contínua atualização na legislação processual, visando evitar formalismos desnecessários em nome da agilidade, bem como razoável duração do processo. A despeito do hercúleo esforço envidado pelo Poder Judiciário para aperfeiçoar o acesso à justiça, a superação dos problemas em análise não se traduz em fácil tarefa. Não há fórmula mágica, eis que estão inseridos em um contexto de complexa conjuntura socioeconômica e com problemas estruturais. Assim, as proposições ora apresentadas não têm força para transpor os problemas e deficiências do sistema processual brasileiro. Por si só, não tem, vez que este está inserido em um contexto de profundas distorções, com falta de acesso à educação, elevada desinformação e, sobretudo, intensa e severa desigualdade social. Exigindo, desse modo, um grande investimento estrutural pelo poder público. Assim, é importante considerar o investimento público em educação, cultura e melhor distribuição de renda como a mais efetiva forma de alcançar
a ordem jurídica é justa. Tais elementos encontram-se entrelaçados e são, além de complexos, interdependentes. Nesse passo, o trabalho sustenta o entendimento de que diversas matérias, ainda não dedicadas ao exclusivo exame judicial, aliás, ainda dedicadas ao exame exclusivo judicial, ao exclusivo exame judicial, poderiam ser solucionadas no âmbito extrajudicial, adotando-se critérios individualizados por meio de um modelo que contemple o processamento direto, tal como já ocorre no inventário e divórcio, bem como através de um sistema híbrido, processado diretamente nas serventias extrajudiciais, sendo os interessados, a depender da especificidade, assistidos por advogado ou defensor público, com participação no Ministério Público e mediante homologação judicial. Bom, os principais benefícios com a desjudicialização no âmbito dos cartórios. Possibilita a diminuição do aparelhamento estatal e, por consequência, o custo do judiciário, auxilia na contenção do congestionamento do Poder Judiciário, minimiza o custo para o usuário do serviço, permite a simplificação de procedimentos, tornando-os mais céleres, incrementa receitas ao Estado, evitando o excesso de gratuidade, bem como renúncia de receita, e a proximidade com a população facilita essa análise, pulveriza o acesso à justiça, aumentando o alcance e presença do Estado e promovendo a inclusão social. Bom, por fim, como já mencionado, o trabalho deixa uma cartilha, um boletim de forma bem didática e objetiva, com as mais relevantes informações sobre inventário, divórcio, paternidade e maternidade socioafetiva, alteração de nome e gênero e uso capião. Bom, eram essas as minhas... Era essa a minha apresentação. Eu quero agradecer imensamente a presença dos convidados e a generosidade, gentileza com que os membros da banca compartilharam no decorrer, no transcurso dessa experiência acadêmica, conhecimentos tão profundos que tiveram a generosidade de comigo compartilhar. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Ronaldo. Parabéns pela apresentação. Para iniciar a arguição, a gente tem nada menos do que uma das maiores referências em direito processual civil, o professor Wilson Alves de Souza, que é doutor em Direito pela Universidade de Buenos Aires e pela Universidade do Museu Argentino. É também um dos pouquíssimos professores titulares da Universidade Federal da Bahia e desembargador federal junto ao Tribunal Regional da Primeira Região. Professor Wilson, muitíssimo obrigado pela sua presença, que nos honra muitíssimo aqui. A palavra é do senhor. Boa noite, professor André Portela. Boa noite, professor Miguel Calmon, que divide comigo a atividade do exame do trabalho de mestrado, da dissertação de mestrado de nosso mestrando Ronaldo. Aqui também dou meu boa noite extensivo a seus familiares e amigos que estão aqui presentes. É uma alegria imensa voltar aqui a nos reunirmos, né, nesse evento, né, que é uma continuação, né, do evento anterior, onde trabalhamos no exame da dissertação de mestrado de Dr. Ronaldo. Né. Então, eu diria, a esse propósito, que o trabalho agora que Ronaldo apresenta, na minha avaliação, não é? Eu diria que ele, interessantemente, ele mudou poucas palavras, né? Digamos assim, pouca coisa no trabalho, em relação à quantidade de páginas que tinha, mas a diferença é imensa. Eu quero dizer, Ronaldo, que você percebeu bem, né, a importância, com a nossa modéstia aqui, evidentemente, mas assim pensamos, né,
da relação do seu trabalho com o problema da jurisdição voluntária, a exigir, portanto, um aprofundamento nessa temática. Né? Um pouco mais também sobre a ideia de justiça multiportas, né? Mas não tanto quanto a abordagem que você fez, né? Bem diferente do que estava na outra versão, digamos assim, a esse respeito, que, ao meu ver, é o ponto crucial do seu trabalho. Né? Na medida em que você está tratando, como bem retrata o título da sua dissertação, né? Desjudicialização e acesso à justiça, o papel dos cartórios, isso é justiça multiportas e isso é, sobretudo, jurisdição voluntária, né? Porque a jurisdição contenciosa, evidentemente, que não foi passada para os cartórios, apesar de termos algumas questões aqui emblemáticas, mas isso está claro, né? De que não foi, né? Mas a jurisdição voluntária, sim. Então, logo o seu trabalho exigia, sim, na nossa avaliação, uma contextualização, pelo menos, digamos assim, com maior amplitude, uma inserção daquilo que, como digo, estou repetindo, nosso modo de enxergar as coisas é da essência do texto. Né? O próprio problema que você colocou, e eu digo que agora mais claramente seu trabalho tem problema e tem tese, né? Tem tese fundamentada, né? O próprio problema, né? Claramente interrelacionado com o título, né? No sentido de perguntar como a atividade notarial e registral brasileira se estrutura e qual é o seu papel no movimento de desjudicialização e acesso à justiça, né? Nesse contexto, portanto, como reflete a resposta que você deu a isso, uma atividade, uma atuação produtiva, é uma atividade consentânea, é uma atividade colaborativa, no sentido de facilitar no global, né? Porque nos impactos, porque tudo tem impacto, né? O próprio acesso à justiça, né? Se isso serve, eu creio também que serve com algum desafogo, né? Em alguma medida, ao sistema de justiça, né? Não é a solução plena para esse tipo de problema, mas com certeza é algo extremamente colaborativo, né? E esse papel que efetivamente cabe aos cartórios é jurisdição voluntária, né? Portanto, eu creio que o seu trabalho agora atende perfeitamente aos objetivos traçados em toda a sua contextualização, de título, de problema, de fundamento, de estrutura, né? E, portanto, de conclusão lógica e coerente. Tá? Talvez eu estou um pouco apegado a isso, mas isso aí é apenas uma coisa de passagem, não é? Você pudesse desenvolver mais aí uma narrativa mais reflexiva própria, né, em torno da questão, mas isso, naturalmente, quem sabe, né, pode ser algo a você trabalhar na sua tese de doutorado, né, aprofundando, portanto, o tema com a vertente, portanto, mais original, né, e mais, digamos assim, profunda em torno desse problema, né? Mas aí já é uma outra história, é um outro projeto. O que está aqui, eu creio que atende muito bem, né? Então, eu aqui vejo que eu não teria, assim, a essa altura do trabalho, colegas, né, críticas a fazer. Eu acho que as críticas que foram feitas na outra sessão aqui estão atendidas, né? Eu só diria, assim, não é, portanto, aqui uma crítica, é uma reflexão que estou aqui também apresentando, não é? E aí é uma reflexão própria, nada demais desse contexto, né? Eu penso que, efetivamente, a denominada jurisdição voluntária é jurisdição, sim. Os cartórios, portanto, estão a exercer jurisdição, não é? E estão a exercer jurisdição, inclusive, com ações que classicamente, não é, eram tidas
por presunção, no sistema, né? Antes da legislação que alterou, portanto, a lei de registros, né? Permitindo o chamado uso capião extrajudicial, né? Está claro aí uma atividade, evidentemente, que se insere aí uma certa racionalidade do sistema, né? Não é algo que seja inventivo, né? Mas é algo assim que é bem criativo no direito brasileiro, que não tínhamos antes, né? Porque o uso capião, sim, era tido como processo de jurisdição contenciosa, e ponto, né? E ponto. Então, o legislador entra nessa seara, verificando que existe uma possibilidade, sim, e foi bem racional nesse sentido, né? Não propriamente de desconfigurar o uso capião, não é? Mas sim de inseri-lo quando os interessados não estão em conflito, né? Foi bem percebido isso, né? Esse procedimento ser considerado dentro do espectro da jurisdição chamada contenciosa, né? Desculpe, jurisdição voluntária, né? Mostrando, portanto, que os sistemas precisam de ajustes, não é? Como antes os ajustes já existiam, né? E foi ocorrendo uma evolução nesse sentido para procedimentos que eram naturalmente de jurisdição contenciosa, mas continuavam nas mãos do juiz, né? E isso é reflexo de que o fato de sair das mãos do juiz para ir para a mão do tabelião significa dizer que mudou o agente, né? Ou seja, ao meu ver, o tabelião hoje tem, portanto, né, uma clara, digamos assim, atribuição jurisdicional, porque aquilo que estava com o juiz, né, estando como está agora com o tabelião, né, passa a ser, portanto, na verdade, uma mera troca de agente, né? E, portanto, o tabelião, nesse sentido, tem jurisdição, sim, né, no espectro meramente voluntário, embora. Né? E chama atenção também para essa reflexão que eu queria apresentar, mas já vou aqui encerrar minha participação, problemas parecidos no contexto inverso. Me reporto, por exemplo, às chamadas ações necessárias, ações constitutivas necessárias, né? E que está na mão de um juiz, apesar de não ter conflito. Não é? Quem sabe, não é? Se possa, não sei, passar isso também para o tabelião. É só uma conjectura, né? Ou talvez não, como hoje não está. Mas a ação de anulação de casamento, por exemplo, é uma ação constitutiva necessária. Quer dizer, o sistema jurídico presume o conflito, né? É o que nós chamamos conflito por presunção. Não adianta, portanto, como também com relação aos incapazes, que também torna a situação impeditiva de o procedimento ser encaminhado a um tabelião, né? Então, essas questões que eu coloco são apenas para reflexões futuras, não são impugnações. Eu creio, professor André, professor Miguel, e com essas considerações o trabalho atende, né, aos objetivos do programa, né, e considerando, portanto, o que já foi posto na nossa sessão passada, né, agora está complementada com a apresentação do Dr. Ronaldo, né, oralmente, e o texto que ele voltou a nos encaminhar, né, de maneira que, pelo menos por enquanto, assim faço em caráter, portanto, geral e um pouco abrangente, quiçá um pouco abstrato, essas considerações sobre o trabalho apresentado. Tá? Eu devolvo a palavra e depois alguma coisa que seja necessária, Vossa Excelência. Professor Wilson, muitíssimo obrigado. Ronaldo, eu vou lhe pedir para que você tome nota, daqui a pouco eu abro a palavra para que você faça as considerações. Eu vou passar, então, a palavra agora para o professor Miguel Calmon, que é
doutor em Direito pela Universidade Federal da Bahia, é nosso colega junto ao programa e também professor da Universidade Federal da Bahia, além de procurador do Estado. Miguel, fique absolutamente à vontade, meu caro. A palavra é sua. Bom, mais uma vez, boa noite a todos, boa noite ao orientador, professor André Portela, meu querido amigo, um abraço também afetuoso no nosso estimadíssimo colega, professor Wilson Alves de Souza. Queria logo agradecer, André, por me brindar de compor essa banca com o professor Wilson, uma referência a todos nós, e mais do que isso, uma referência de modéstia científica, de pensamento acurado, preciso, que nós vemos isso na sua exposição. Então, professor Wilson, mais uma vez, é uma satisfação estar aqui com você, como também com o nosso querido professor André Portela. Ronaldo, cumprimento também os seus familiares que estão acompanhando essa sessão, e cumprimento você, Ronaldo. Eu estou aqui um pouquinho antes do professor Wilson, no terceiro seminário, não é, André? Já acompanhando o seu trabalho, e eu queria dividir minha fala em 3 tópicos rápidos, não é? Ou melhor, 4, mas são rápidos. O primeiro, meu caro Ronaldo, destacar que é algo que eu sempre olho, porque aprendi com meu querido professor Edivaldo Boaventura, a ver o contexto em que os textos foram produzidos. E o contexto em que os textos foram produzidos se materializa nos agradecimentos, não é? Então, eu destaco aqui, de logo, a referência justa que você faz à saudosa memória dele, como também o agradecimento que você faz à sua família, não é? Que são os principais atores das nossas respectivas vidas, né? A sua mão pode ter escrito, as suas mãos podem ter digitado, mas estavam ali, com certeza, todos os seus familiares digitando junto com você o trabalho. Então, parabéns a você por esse reconhecimento aí, pela família, pelo apoio. Dizer também, Ronaldo, que eu já acompanho algumas bancas, como também o professor Wilson mais do que eu, o professor André mais ou menos a mesma quantidade, de mestrado e de graduação, e queria destacar aqui, Ronaldo, o seu comportamento irretocável, sempre elegante, atencioso, educadíssimo, numa postura aberta aos comentários, o que você não discordava, com toda a elegância você mantinha e fazia o contraponto. Então, eu quero destacar aqui que a sua postura e a sua apresentação é um exemplo para todos os mestrandos e até mesmo doutorandos, não é? O senhor teve, durante todo o processo, pelo menos no que eu participei, certamente o professor André vai poder alongar isso alongar isso por toda a orientação, sua conduta foi irretocável, sempre atento e realmente procurando atender aquilo que você via que a gente podia contribuir, e no que você discordava, de maneira precisa e pontual, registrando também. E eu lhe digo isso com muita tranquilidade, porque eu discordei de você e fiz vários reparos ao seu texto, naquela fase ainda inicial, e lhe digo que fiquei muito satisfeito com o resultado, ratifico plenamente as palavras do professor Wilson. Talvez a mudança não tenha sido tão, assim, em número de páginas, em formato, mas a mudança foi extremamente significativa porque você adequou o seu trabalho ao que é um trabalho científico. Não é? Essa era a nossa grande preocupação. Você partia de alguns lugares comuns,
você partia de alguns conhecimentos jornalísticos, você partia de pressuposições, não é? Você tinha uma defesa até exagerada da desjudicialização, como se fosse a panaceia de todos os males, e você saiu o Ronaldo mais apaixonado, e entrou o Ronaldo acadêmico, científico, ainda apaixonado, mas apaixonado pela ótica da ciência. Então, meu caro, meus parabéns. Eu sei que isso é um esforço muito grande quando nós estamos diretamente relacionados com o tema. Meus parabéns por isso. Queria dizer que eu observei aqui, você acolheu várias das nossas sugestões, readequou o título, o problema, ratifico aí plenamente, professor Wilson. Vou indicar logo, meu caro Ronaldo, ninguém é perfeito, sempre nós temos que ter algumas correções a fazer, não é? E isso é normal, sobretudo quando, mesmo com toda a responsabilidade e diligência que você teve, a gente chega assim tão perto do lapso final, né? Então, abri aqui um parêntese para registrar que eu gostei muito do seu intitulado Boletim Informativo, acho que vai prestar um grande serviço com os esclarecimentos e as orientações que você coloca ali no apêndice. Dizer que você precisa corrigir as referências, meu caro. Tem uma parte aqui das referências que você joga aqui HTTP e vai embora, né? CNJ, CNJ e tal. Que nitidamente foi uma questão de necessidade de ajuste aí pelo tempo. Não macula o seu trabalho, mas isso aqui a gente tem, evidentemente, que ajustar também, certo? Ainda nas referências, você fazendo uma pesquisa bastante significativa, utilizando e recorrendo à doutrina realmente, que trabalha sobre o tema, não é? O professor Wilson nosso expert em processo, mas se vê claramente aqui que você foi buscar na doutrina nacional e estrangeira, não é? O Alcalá Zamora, o Fasalari e daí por diante, né? Fora os clássicos, Capelletti, Carnelucci, Frederico Marx, não é? Então, isso aqui merece destaque. E eu tenho só algumas observações, Ronaldo, que são naturais. Dizer que eu gostei muito da intensidade que você deu ao problema da jurisdição voluntária, que foi algo que passou, nas versões anteriores, passou de passagem. Aqui não, aqui você refletiu sobre o tema, não é? E, evidentemente, vai ficar refletindo. O professor Wilson já fez aí a provocação científica para continuidade no âmbito de doutorado, não é? Então, gostei muito dessa parte. Mas, deixa eu chegar aqui nela. Você coloca aqui, meu caro, na página 36, nessa perspectiva, considerando a existência do fenômeno da desjudicialização, consolidado no ordenamento jurídico brasileiro, a nosso sentir, a jurisdição voluntária teria uma cisão, subdividindo-se em judicial e extrajudicial. Muito bem. Aí você desenvolve, não é? Faz menção a Frederico Marx, mas eu não vi aqui, Ronaldo, a sua explicação do que seria esse critério distintivo. Se você colocou, me perdoe, mas assim eu não consegui ver você. Qual é, para você, e o professor Wilson já deu uma deixa aí, né? Para você, a jurisdição voluntária judicial e extrajudicial consistiria em quê? Não é? Eu não vi aqui, você fala, traz a visão do professor Frederico Marx e tal, desenvolve o tema, mas eu queria ver aqui a sua conclusão sobre esse aspecto. Além disso,
tem algumas partes, Ronaldo, que você ainda carece de fazer a referência. Então, na página 41, depois de uma citação, você faz assim. Você fala assim, quanto à finalidade da atividade desempenhada pela jurisdição voluntária, Michele, que perfile o entendimento da teoria revisionista sustentada pela corrente jurisdicionalista, abraça a concepção mista, contemplando o caráter preventivo, bem como a natureza constitutiva. Mas você não faz a referência de Michele, não é? Na página 41. Aí você fala do multiportas, beleza. Chegar aqui, tem mais umas colocações aqui. Você vem aqui, vai na 64. Você vem e diz, olha, em um país cuja conjuntura econômica apresenta entre os trabalhadores uma taxa de desocupação na ordem de 14,7%, primeiro trimestre de 2021, que significa cerca de 15 milhões de desempregados, a conflituosidade sofre um impacto imediato, refletindo nas altas taxas de demanda submetidas à apreciação do judiciário. Você não referenciou aqui qual foi sua fonte desses dados. Aí depois você pula um parágrafo, fala do IPEA, mas não diz qual foi onde está esse dado do IPEA. Pelo menos aqui nessa parte do texto. Diga, pode falar. Não? Ok. Você traz aqui novamente, página 65, 66. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, 79% dos processos em tramitação no Supremo envolvem o Poder Executivo. Só a Caixa responde por 44%. Também não fez a referência aqui. Onde é que está esse dado da Fundação Getúlio Vargas? Tem uma colocação aqui. Repare. Você, Ronaldo, você fala o seu trabalho todo de desjudicialização. Em 4 ou 5 partes, você fala de extrajudicialização. Para quem? Você está fechando aqui um mestrado em Direito, Governança e Políticas Públicas, que é interdisciplinar e profissional. Para quem não é bacharel em Direito, ele não vai saber se é a mesma coisa. Entendeu? Porque você está falando de desjudicialização, aí você cita 5 vezes a extrajudicialização. Então, ou você utiliza o mesmo nome, ou você explica que você está utilizando os dois de maneira indistinta. Certo? O seu trabalho não é só para você, não é só para a gente. Então, daí essa preocupação. Bom, deixa eu ver aqui, eu acho que... Assim, e destacar também, Ronaldo, aquela parte de que você, de maneira precisa, faz aqui o registro. Deixa eu localizar aqui. Eu gostei, mas eu achei que ficou solto. Página 72, você vai falar do tabelionato de notas, do cartório de registro, registro de títulos e documentos, pessoas jurídicas, pessoas naturais, contratos marítimos e distribuição. Esse de distribuição não é muito comum, não, né? Eu, pelo menos, não
não tenho visto muito registro de distribuição. Eu gostei que você fez essa distinção, mas você devia abrir aqui um parágrafo anterior introduzindo isso, certo? Porque você está falando de um assunto, aí de repente, deixa eu ver aqui, aí você vem aqui, ó, Notado de fé pública, os cartórios, pesquisa pela Datafolha, que você também não diz qual foi a fonte, onde foi, né? Aí diz, em síntese, os serviços prestados pelos cartórios extrajudiciais se subdividem da seguinte maneira. E aí explica cada um, não é? Acho que você podia dar um introito aqui mais caprichado para fazer essa distinção. Mas eu gostei muito dessa distinção também. E já finalizando, Ronaldo, deixa eu ver. A parte de direito estrangeiro, modelo de atuação de cartórios em alguns países, eu achei positivo também. Mas quando a gente faz isso, era interessante você indicar o critério. O que é que lhe norteou? Foi aleatório você pegar Estados Unidos, França, Alemanha. Acho até que a gente conversou isso da outra vez, né? Ele disse, cá salvo engano, não estou muito certo disso. E da América Latina, você não pegou ninguém, do Mercosul. E aí você veio e falou da Argentina, não é? Mas eu senti falta mais aqui do Mercosul, ou pelo menos da enunciação do critério. Por que você escolheu esses outros países? Não é? Bom, no mais, Ronaldo, isso aí eu queria dizer que eu estou muito satisfeito. Parabéns mais uma vez pela sua postura, não é? Foi uma grande satisfação acompanhar a evolução do seu trabalho, como ele estava e como ele chegou, não é? Sempre, Ronaldo, você atuando seriamente e comprometido, mas a gente via nitidamente aquele Ronaldo anterior e o Ronaldo que apresentou esse trabalho realmente numa perspectiva científica. Então, eu lhe parabenizo o seu orientador, que tem efetivamente grande participação nisso. Agradeço mais uma vez aí a audiência dos seus familiares, a quem parabenizo também, e abraço mais uma vez o professor Wilson, devolvendo a palavra ao professor André. Obrigado, Miguel. Ronaldo, eu vou lhe passar a palavra para que você faça as considerações a partir da análise, da arguição de Miguel e do professor Wilson. Pelo que eu estou entendendo, não houve perguntas efetivamente, houve uma série de considerações. O professor Wilson, por exemplo, convidou a reflexão, principalmente no sentido de, para trabalhos futuros, colocar um posicionamento mais pessoal e crítico, né, sobre o que você abordou. Miguel também fez algumas considerações importantes, mas muito mais no sentido das observações. Nesse sentido, acredito que você tem motivos de sobra para se orgulhar, principalmente considerando o perfil dessa banca. Portanto, eu vou lhe passar a palavra para que você faça essas considerações e, em seguida, fazer algumas considerações também. Fique à vontade. Bom, eu quero agradecer novamente a todos os membros da banca e dizer que as sugestões apresentadas neste momento, assim como as anteriores, foram todas pertinentes, né, as observações pertinentes, né, e eu as acolho integralmente, né, e aí não é nenhum gesto de educação, mas, de fato, todas as ponderações, todas as observações, iniciando-se quando, né, o professor Dr. André Portela começou a me orientar, já no início houve uma correção de rota, eu estava indo para um caminho
e o professor Dr. Portela corrigiu essa rota equivocada que eu estava pegando. Depois, nos seminários, o professor Dr. Miguel Calmon foi sempre preciso nas ponderações, nas observações, e, por fim, a participação de alguém que é uma autoridade no tema, né? O professor Dr. Wilson, que, da mesma forma, pôde apresentar valiosas contribuições. Bom, em relação à questão que o professor Dr. Wilson mencionou sobre a reflexão, realmente eu posso desenvolver essa narrativa mais reflexiva em um outro momento, né? Quem sabe num doutorado. E, bom, as outras reflexões também em relação à questão de outras das ações constitutivas necessárias, né? Eu vislumbro nesse processo de desjudicialização um horizonte bem grande, bem vasto. Eu acho que várias matérias futuramente serão contempladas no âmbito extrajudicial, pelos cartórios. Bom, com relação à questão da usucapião, essa questão da usucapião, o que eu entendo é que na usucapião não há, de fato, quando há lide, esse processo ele não se desenvolve, né? O procedimento ele é interrompido e é deslocado para o âmbito judicial, né? Em relação aos comentários do professor Miguel Calmon, sobre o doutor Edivaldo, de fato, foi muito marcante para mim a experiência do convívio com ele, é uma referência, e senti com muito pesar a partida dele. Talvez pela própria idade, eu tenho um respeito muito grande pelo professor. E a figura do Dr. Edivaldo sintetiza isso. Com relação à questão das referências, professor Dr. Miguel Calmon, de fato, inadvertidamente, algumas referências não foram inseridas, e seguramente farei as devidas correções. Algumas fruto até mesmo da inexperiência, como a que o senhor menciona sobre o desemprego. Salvo engano, eu cito o IPEA, mas eu vou consultar depois, mas imagino que eu não tenha inserido nas referências por entender que é uma fonte muito conhecida, né? Então, talvez aí foi um equívoco em razão da própria falta de maturidade minha em relação a... Me permita só, Ronaldo, esclarecer, você tem razão. IPEA, Fundação Getúlio Vargas são fontes conhecidas, mas veja, a gente precisa saber qual foi o documento. Foi num livro? Foi no site? Qual é o link do site? Quando foi que você acessou? Entendeu? Qual foi a obra deles? Então, não adianta você dizer se você não faz a referência completa. Sem dúvida nenhuma, você está certo. São instituições renomadas e reconhecidas, mas isso não dispensa a referência precisa e específica, porque eles têm milhões de publicações, milhões de sites
ou de abas na página das instituições. Então, isso é para que quem lê o seu trabalho vá à fonte, não é? Esse é uma grande utilidade também do trabalho científico. Quem pesquisar agora sobre um tema afim ao seu, vai à sua bibliografia e vai ver onde você pesquisou. Então, a gente precisa dar aos outros pesquisadores esse caminho que você trilhou. Perfeito. Quanto à questão da jurisdição voluntária, na página 36, em que eu proponho uma cisão entre a judicial e a extrajudicial, o ponto que me parece ser o ponto fundamental para diferenciar um e o outro é que, como eu mencionei no trabalho, e inclusive na minha apresentação também, eu entendo que da impossibilidade, da substitutividade da vontade das partes no âmbito extrajudicial, quando nós estamos falando de cartório. Tá? Eu acho que os cartórios não devem ter competência para solução de qualquer matéria que envolva a substituição da vontade das partes. Bom, com relação à questão da extrajudicialização, é um termo que, na verdade, ele tem o mesmo significado da desjudicialização, né? É um termo usado, o Flávio Tartucci, por exemplo, usa muito esse termo. E o Flávio Tartucci é um doutrinador que eu cito no capítulo final, quando eu falo da prospecção de matérias que devem ser futuramente deslocadas para o âmbito extrajudicial, eu cito Flávio Tartucci, e ele utiliza esse termo, extrajudicialização. Mas o senhor tem toda a razão. Eu não expliquei, né, para quem não é do âmbito do direito, o significado da extrajudicialização. Quanto à questão do cartório distribuidor, ele realmente tem poucos, mas principalmente em capitais. Porque o distribuidor, ele é muito comum no âmbito dos cartórios de protesto. Cartório de protesto. Então, você tem, por exemplo, Salvador tem 4 cartórios de protesto. Então, o distribuidor, ele faz a distribuição para os 4. Compreendeu? Belo Horizonte, por exemplo, tem cartório distribuidor. Mas cidades de pequeno porte, que tem só um tabelionato de notas, não tem necessidade de ter um distribuidor. Aliás, só um tabelionato de protesto. Bom, em relação ao direito estrangeiro, o fato de eu ter citado Estados Unidos, o sistema francês e o sistema alemão, além do sistema austríaco, é porque são os principais modelos. Entendeu? É como se dali derivassem vários outros. Então, a estrutura, basicamente, ela está nesses 4 modelos. Compreende? Então, você pega, por exemplo, o modelo alemão. O modelo alemão, ele diferencia do francês. Porque em a dupla você tem, assim como no Brasil você tem o notas, você lavra no notas uma escritura e depois ingressa com ela no registro de imóveis. Sabe? E qual que é a diferença do sistema alemão para o brasileiro? É porque no alemão a presunção é absoluta da veracidade. No Brasil, não, ela é relativa.
Entendeu? Então, esses 4 modelos se estruturam, eles são a base. Você pega, por exemplo, o sistema americano. O sistema americano, ele é muito frágil, só que ele é baseado num seguro. Então, lá, o que ocorre? Eles têm um sistema que você gasta pouco quando entra no cartório, só que depois você faz um seguro caríssimo, porque, inclusive, esse seguro ele contempla até mesmo a possibilidade de você adquirir um imóvel de quem não era dono. Compreendeu? Bom, eram esses esclarecimentos que eu gostaria de prestar. Muitíssimo obrigado, Ronaldo. Eu queria iniciar falando que, a bem da verdade, a qualidade, né, do conteúdo do trabalho, realmente ela se elevou bastante a partir da qualificação, com a participação dos professores Wilson e Miguel, e também do seminário, com a contribuição fundamental que Miguel fez. De fato, até por uma questão de aderência, eu não é a minha área, como nós sabemos, a minha função foi muito mais no sentido da estrutura, da forma, da metodologia, portanto, devo dizer que o mérito efetivamente é de Ronaldo, e no que se refere não só ao conteúdo, mas sobretudo ao conteúdo da banca examinadora, lá atrás na qualificação e no seminário. Devo dizer, inclusive, que a orientação de Ronaldo, e ele sabe disso, está longe de ter sido uma orientação modelo. Eu gostaria muito de ter tido muito mais contato, está muito mais próximo. Foi uma orientação, como ele também sabe, um tanto tumultuada, por motivos absolutamente alheios à vontade de Ronaldo, né, em grande parte aí por questão de pandemia e outras questões pessoais também, mas assim, quero subscrever o registro que Miguel fez, e fez muito bem. Ronaldo foi ele vai me corrigir se eu estiver errado em algum detalhe, mas ele foi me orientando ainda, ele foi meu aluno ainda em 2018, salvo engano na qualidade de aluno matrícula especial, né, Ronaldo? Foi daqui a pouco você me corrige se for o caso, daqueles cursos de especialização, que aí fazia uma parte da carga horária, se não me falha a memória, nesses termos, de uma turma, inclusive, muito boa, de 2018-2, tinha lá um colega, por exemplo, Álvaro, que, salvo engano, até conterrâneo também de Ronaldo, que é de Minas Gerais, uma turma de, como Miguel sabe, uma turma de registradores e notários, subscrevo o comentário muito preciso de Miguel. Ronaldo é essa pessoa muito séria, muito comprometida, é uma pessoa que ouve e incorpora de forma muito inteligente as críticas e as sugestões, não é o tipo de pessoa que incorpora de maneira passiva. Ele precisa entender o porquê da consideração, do que é a crítica, de por que está se fazendo a crítica, qual é o fundamento. Então é sempre aquela incorporação de sugestões, mas sempre ativa, né? Nunca de forma absolutamente passiva. Portanto, para mim foi um prazer realmente, embora não tenha sido aquilo que é o modelo, que é o ideal e que é o que eu estou acostumado a fazer, inclusive nessa reta final, mas devo dizer que isso em nada macula a qualidade do trabalho e, por outro lado, a postura de seriedade e comprometimento que sempre Ronaldo demonstrou. E eu acho que a banca de hoje, ela certifica tudo isso. Eu acho que, Ronaldo, você tem todo motivo para sair daqui muito orgulhoso, Ronaldo, da sua trajetória e de estar finalizando mais essa etapa da sua vida com um trabalho muito bom. Não sou eu que estou dizendo isso, é a própria banca, e, obviamente, que também a sua família e os seus amigos, o seu entorno, podem sair daqui hoje com muito orgulho de você, da sua trajetória, do que você fez aqui no mestrado e do produto final que você nos submeteu. Normalmente, a banca, uma banca, né, de conclusão de curso, a exemplo da banca de mestrado, na solenidade dela se inclui uma fase que é a de julgamento e avaliação pela banca de forma reservada.
Normalmente a gente pediria licença a todos os presentes e deliberaríamos, retornaríamos e aí anunciaríamos o resultado. Eu vou dispensar essa formalidade, essa solenidade. Já conversei com os professores da banca, tanto antes da banca ao longo do dia, como também aqui por meio do WhatsApp, e eles me autorizaram, nós chegamos a um consenso. Você sabe, Ronaldo, que a banca, a conclusão do mestrado, né, a defesa, ela é avaliada somente em aprovado ou não aprovado, né, aprovado ou reprovado sem a atribuição de nota. Portanto, dito isso, eu quero dizer que a banca, por unanimidade, considerou o seu trabalho aprovado, e pelos comentários que eu vi aqui, pela análise que eu vi aqui, você, como eu falei anteriormente, pode se orgulhar, porque o resultado foi realmente muito bom. Meus parabéns, muito sucesso, muito boa sorte na sua vida. Eu vou passar a palavra, então, para você, para as suas considerações finais, pedindo a brevidade, mas fique à vontade. Bom, eu quero voltar lá no meu agradecimento na dissertação. E reforçar o que eu já disse. De fato, o trabalho foi muito visível, o amadurecimento do trabalho, da pesquisa, fruto das intervenções que os senhores fizeram, todas pertinentes. E agradeço imensamente a minha família pelo apoio. Esse momento realmente é um momento singular na minha vida e estou muito feliz e guardarei na minha memória, no meu coração, esse sentimento de gratidão e felicidade que tenho aqui agora. Parabéns, Ronaldo. Mais uma vez, muito sucesso na sua vida. Você fez por merecer. Bom, mais uma vez, parabenizar Ronaldo, estendendo os votos a toda a sua família, a todos os amigos. Como eu falei, tem orgulho de sobra, tem motivo de sobra para se orgulharem. E eu quero, por outro lado, também, mais uma vez, agradecer enormemente a Miguel pela participação na banca. Muito obrigado, Miguel, sempre disponível aí. Sempre que eu faço os convites, eu não sei como é que ele consegue, mas eu nunca me deu um não, apesar dessa correria nossa. E o às vezes eu demoro um pouco para ver o convite, né? Mas vendo, eu respondo. E, por outro lado, agradecer também ao professor Wilson, esse símbolo, essa referência realmente de todos nós, como o Miguel falou muito bem, tanto pela presença, pela participação aqui, como também pelo que significou na elevação do nível, né, do trabalho. Realmente foi fundamental. Bom, eu vou então encerrar essa sessão. Professor André, pois não, professor. Eu vou pedir a palavra, vou ser brevíssimo, só para agradecer. Para mim é um prazer imenso estar aqui. Desculpar mais uma vez pelo transtorno involuntário da manhã, dizer que o programa, você, os colegas aí da universidade, do programa, estão autorizados a sempre... Eu sei que as coisas são difíceis, muito para mim também, mas momentos como esse, que a gente sente que a gente, efetivamente, colaboração para o espectro educacional do país, né, digamos assim, né, isso é fato, né, e o candidato a mestre como Ronaldo sai daqui hoje emocionado, alegre, engrandecido, tanto ele quanto sua família. Isso para nós, pelo menos para mim, conta muito, né? Então, Ronaldo, eu parabenizo a sua família, saio satisfeito também com
aquilo que eu poderia colaborar humildemente, de ter colaborado, né, e ter participado dessa banca onde você adquire o título de mestre, ao lado dos meus prestimosos e queridos colegas, professor Miguel, professor André. Tá? Então, eu também aqui saio alegre, né, nessa noite aqui, já vai um pouco avançada, mas quem trabalha com alegria não tem hora para trabalhar, não é? Então, é isso que eu queria dizer. Parabéns à instituição, à Universidade de Encampa, parabéns ao programa, professor André, parabéns pela orientação, enfim, parabéns a todos. Tá? Obrigado. André, da mesma forma, eu parabenizo o Ronaldo, agradecer a todos, não é? E a ele por me brindar, não é, com essa sessão em que foi possível, mais uma vez, saudarmos a memória do nosso queridíssimo professor Edivaldo Boaventura e ter o convívio aqui, que na época do presencial era mais constante, mas no virtual está mais escasso, então ter o convívio aqui nessa oportunidade, meu querido professor Wilson Alves de Souza e do meu querido professor André Portela. Então, agradeço a André pelo convite, a Ronaldo pela oportunidade, a professor Wilson pela disponibilidade, parabenizo também a sua família, Ronaldo, como eu disse, sua mãe estava lá, mas todos os familiares estavam digitando junto com você. Grande abraço, e a vantagem de defender a noite é que agora você vai noite adentro aí na comemoração, né? Muito obrigado, professor. Ronaldo, você tem realmente motivos de sobra aí para ficar feliz e guardar esses registros na sua memória, que são muito importantes. Bom, eu vou, feitas esses registros importantíssimos aí, eu vou então encerrar essa sessão de defesa, mais uma vez agradecendo ao professor Wilson, agradecendo a Miguel, parabenizando o Ronaldo e cumprimentando a todos os presentes. Um abraço forte, tudo de bom. Tchau. Um abraço, boa noite a todos e saúde. Boa noite. Vou interromper a gravação e em seguida sair da sessão. Um abraço a todos.